ordenado a destruir Amaleque. Saul falhou em seu primeiro teste ao não esperar a chegada do profeta Samuel em Gilgal para oferecer sacrifícios. Agora Saul teve outra chance. Ele foi ordenado para um importante mitzvah, mais difícil de cumprir. Essa foi realmente a razão pela qual Hashem o escolheu para reinar. Samuel disse a Saul: Hashem me fez apontar você como rei, para que você cumprisse uma mitzvah muito importante, a de destruir toda a nação de Amaleque. Saul era da Shevet Benjamim. Os descendentes de Benjamim e Yosef, sendo filhos de Raquel, têm um poder especial para vencer Amaleque. Samuel instruiu a Saul: Agora ouça a ordem de Hashem e faça a mitzvah exatamente como eu digo. Certifique-se de que não repetir seu erro anterior em Gilgal. Na ocasião, você não tinha confiança suficiente em Hashem. Compense isso confiando totalmente nele agora. Chegou a hora de punir o povo de Amaleque pelo que ele fez a Bnei Israel depois que os judeus deixaram o Egito. Você deve ir e destruir totalmente os amalequinos. Não tenha piedade deles, mate todos, homem, mulher e criança. Destrua todos os seus pertences, incluindo os seus bois, ovelhas, camelos e burros. O crime de Amaleque. O que os amalequinos fizeram para merecer essa terrível punição? Quando Hashem secou Iansuf para Bnei Israel e afogou os egípcios, todas as nações do mundo, de perto e longe, tiveram medo desse poderoso Deus, que tinha realizado esse grande milagre. Elas começaram a perceber que os deuses para quem rezavam eram totalmente inúteis. O Deus dos judeus era o único verdadeiro Deus. Elas começaram a pensar em ouvi-lo. Se todas as nações naquele tempo tivessem começado a servir a Hashem, teria sido o começo da chegada de Mashiach. Os amalequinos ouviram falar dos milagres como todos os outros, mas recusaram-se a admitir que foi Hashem quem resgatou Bnei Israel e dividiu Iansuf. Eles afirmaram: não há um Deus todo-poderoso que governa o mundo. Tudo é ocasionado pelas leis da natureza. Os judeus conseguiram deixar o Egito porque eles eram mais fortes do que os egípcios. O mais forte sempre vence. Não houve nada de miraculoso no Iansuf. Os judeus afogaram os egípcios com truques de mágica. Os amalequinos decidiram destruir Bnei Israel a fim de provar a todos que eles eram mais poderosos que o Deus dos judeus. Eles vieram para o deserto e atacaram Bnei Israel por trás. Eles lutaram contra alguns judeus que, por causa de seus pecados, estavam fora das nuvens da glória. Hashem permitiu que os amalequinos realizassem seu plano perverso, porque Bnei Israel negligenciaram o estudo de Torá e a observância das mitzvot, e ele não estava satisfeito com eles. Ao ouvir sobre o ataque de Amaleque, as outras nações perderam medo de Hashem. Estávamos errados, disseram elas. O Deus dos judeus não é realmente mais forte do que os nossos deuses. Nem Bnei Israel são tão especiais. O ensinamento dos judeus, que diz que todos devem servir ao Deus único, não é realmente verdadeiro. Quando isso aconteceu, Hashem ordenou a Moshe para ir à guerra contra os amalequinos. Yehoshua conduziu essa batalha e enfraqueceu Amaleque consideravelmente. Mas ele não podia destruir completamente os amalequinos, porque Bnei Israel ainda estava impuros com os ídolos que eles serviram no Egito. A época para uma vitória completa sobre Amaleque ainda não havia chegado. Hashem explicou a Moshe: estou dando aos judeus uma mitzvah que eles devem cumprir no futuro, destruir totalmente a nação de Amaleque. Esse será um dos trabalhos do rei judeu. Os amalequinos deveriam ser destruídos porque se recusaram a admitir que Hashem governa o mundo e por tentarem matar o povo de Deus. Ainda pior do que isso, por causa de Amaleque, outras nações tiveram ideias erradas. Isso as impediu de fazer techuvá. O mundo seria melhor sem essa nação perversa. Quando o profeta Samuel disse a Saul: agora destrua Amaleque, ele queria dizer: agora é o momento certo. Você é descendente de Raquel, então você tem o poder de derrotar Amaleque. Além disso, as pessoas da sua geração são de Sadiquim. Elas não servem a ídolos. Você não precisa fazer um esforço especial. Você vencerá os amalequinos facilmente. Apenas vá atacá-los. Pergunta: parte da mitzvah de destruir Amaleque é matar todos os seus animais. Por que Hashem não queria que Bnei Israel levasse os animais como espólio para si? Respostas: tal como acontece com todas as mitzvot, não se pode pretender compreender a razão por trás de uma mitzvah. Ainda assim, existem algumas explicações.
Número 1. Hashem quer que Amaleque desapareça completamente do mundo. Não deve haver nada para lembrar a qualquer um que Amaleque já existiu. Se alguns de suas vacas e ovelhas continuassem vivas, as pessoas diriam: essa é uma vaca de Amaleque, ou essa é uma ovelha de Amaleque. Na verdade, os Amalequim foram punidos Midá, Keneged Midá. Eles queriam acabar totalmente com o Bnei Israel, para que nada restasse para lembrar o mundo da existência de Hashem. Então agora esse destino seria revertido a Amaleque. Número 2. Os Amalequim eram feiticeiros. Através de sua feitiçaria, eles se transformavam em animais. Ao deixar os animais de Amaleque vivos, Bnei Israel poderia realmente estar mantendo os Amalequim vivos. Número 3. Hashem queria mostrar às nações que Bnei Israel não lutavam contra Amaleque para ganhar algum espólio. Essa guerra foi travada puramente Lechem Shammai, para trazer honra ao nome de Hashem. Saul se prepara para a batalha. Saul reuniu Bnei Israel para contar quantos soldados haveria em seu exército. Você sabe que é proibido contar judeus diretamente. Quando Saul contou os judeus no início de seu reinado, ele pediu a todos os soldados que entregassem uma pedrinha. Depois as pedras foram contadas. Mas agora Hashem abençoou Saul com riquezas. Depois de vencer muitas guerras, seus estábulos estavam cheios de animais. Essa foi uma recompensa Midá que Keneged Midá. Bnei Israel eram ricos em boas ações. Eles fizeram muitas boas ações, e é por isso que Hashem enriqueceu a nação. Portanto, Saul anunciou: todo judeu receberá um cordeiro de meu rebanho. Depois contaremos os cordeiros para saber quantos judeus existem. Isso aconteceu antes de Pessa. Depois, cada judeu usou seu cordeiro para um corban Pessa. A contagem mostrou que havia 200.000 soldados. Shevet Yehudá, que sempre tinha a honra de ser contada separadamente, tinha 10.000 soldados. Antes de marchar com seu exército, Saul enviou uma mensagem de aviso para os Quenim, que moravam perto de Amaleque. Os Quenim eram descendentes do sogro de Moshe, Itro. A mensagem foi: por favor, deixe essa área. Uma batalha acontecerá aqui e estamos preocupados que durante os combates não possamos dizer quem é amigo e quem é inimigo. Não queremos machucá-los, mesmo não intencionalmente, pois vocês são nossos amigos. Seu antepassado Itrô foi gentil com todos os Bnei Israel na época de Moshe. Itrô convidou Moshe para sua casa quando Moshe fugiu do faraó e mais tarde do deserto. Itrô ajudou Bnei Israel, aconselhando Moshe a nomear muitos juízes. Os Quenim não viram Saul e se afastaram para não ficar na zona de perigo durante a batalha. Saul é testado. Em pontos cruciais da história, Hashem dá a Yetzer Hará um poder especial para testar uma pessoa. Será que ele será leal a Hashem? Aqui estão alguns exemplos. Ele colocou o primeiro homem, Adão, em um teste difícil. Hashem enviou a cobra, uma espécie de Yetzer Hará, com o objetivo de desafiá-lo a comer do fruto proibido. O primeiro de nossos patriarcas, Abraham, teve que passar por testes. O mais difícil foi a Akedah, a ordem de Hashem para que ele sacrificasse seu filho como oferenda no Har HaMoriá. Depois que a Torá foi dada no Har Sinai, Hashem testou todos os Bnei Israel. Ele queria ver se eles poderiam ou não manter o nível de santidade que havia alcançado no Matan Torá. Eles ficaram longe de toda adoração de ídolos, mesmo depois que Moshe deixasse o acampamento e não voltariam atrás. Bnei Israel falharam nesse teste. Eles fizeram um bezerro de ouro. O primeiro rei judeu, Saul, também foi testado. Hashem deu a Yetzer Hará uma força especial, já que Saul era um tzadik. Yetzer Hará no coração de Saul sussurrou para ele: você está prestes a exterminar uma nação inteira, todo homem, mulher e filho de Amaleque. Que cruel! Possivelmente, os homens de Amaleque são maus e merecem esse destino. Mas o que dizer das pequenas crianças de Amaleque? O que elas fizeram de errado? Elas são inocentes. E porque todos os animais de Amaleque devem ser destruídos? Não é justo. Hashem não gostaria que você fosse tão cruel. Talvez você possa encontrar uma maneira diferente de explicar suas palavras. Deve haver uma maneira melhor de cumprir essa mitzvah. Quando esses pensamentos passaram pela mente de Saul, ele ouviu uma voz celestial ecoar: não seja mais justo que Hashem. Vamos entender melhor essa ideia com uma parábola.
Uma parábola, a mãe ruim. Ari, de 4 anos, acaba de chegar da festa de aniversário de seu amigo. Ele está segurando 2 pirulitos na mão. Mãe, vamos guardar os pirulitos para você comer no Shabat. Ari, não, eu quero comer eles agora. A mãe, mas agora mesmo você saiu de uma festa. O que você comeu lá? Ari, eu comi bolo, pipoca, 4 doces, um pirulito e bebi 2 latas de refrigerante. A mãe, isso é muita coisa, você não vai conseguir jantar. Deixe os pirulitos para outra hora. De qualquer forma, eles não são bons para os dentes, Ari. Ari, eu não ligo. Ele bate o pé no chão. Você é uma mãe tão má. A mãe de todo mundo deixa que eles comam quantos pirulitos quiserem. Por que você não deixa? A mãe. Tudo bem, faça do seu jeito. Uma semana depois, no dentista. O dentista. Ari tem 3 cáries. Receio que o dente da parte inferior esquerda precise de um canal. A mãe. Por que um garotinho como Ari teria tantas cáries? O dentista. Se ele come muitos doces, ele tem mais chance de ter cáries, porque o açúcar remove a cárie dentária. É melhor comer o mínimo possível de alimentos açucarados. Na saída, Ari grita: Ah, mamãe, esse dentista é horrível. Eu nunca mais vou voltar para ele. Ele me machuca tanto. A chave da parábola. Às vezes uma pessoa precisa ser cruel para ser gentil. E às vezes alguém pode ser gentil, mas na verdade está sendo cruel. Para o pequeno menino, sua mãe pode parecer cruel. Ele ainda é jovem demais para perceber que ela está genuinamente preocupada com a saúde dele. Tudo o que ele quer é chupar aquele doce pirulito. Ele não consegue entender que isso não vai valer a pena a longo prazo, porque ele terá cáries por causa disso. O dentista também é alguém que machuca e que, portanto, deve ser uma pessoa má. Esse menino ainda não consegue entender que o doloroso procedimento odontológico salvará seus dentes. Existe um passuque no Terrilim 145:9 que diz: Tov Hashem lakol verachamav al kol masav. Hashem é bom para todos e sua misericórdia está sobre todas as suas criações. Para todos significa que ele é bom para todos os seres humanos, tanto os tzadikim quanto os rechaim. E sua misericórdia está sobre todas as suas criações, inclui até os animais. Para nosso intelecto limitado, nem sempre parece assim. Mas tenhamos em mente que entendemos muito menos sobre Hashem. O Criador do mundo inteiro, que existe para sempre, sabe de tudo, do que uma criança de 4 anos entende sobre sua mãe. Às vezes Hashem nos dá uma mitzvah que não entendemos. Esse tipo de mitzvah é chamado de Rock. Destruir Amalek é um exemplo de Rock. Hashem é o pai de todos os seres humanos. Ele criou todos eles. Ele sabe o que é melhor para cada um. Hashem quer que é o melhor para uma pessoa, não apenas nesse mundo, mas também no outro mundo, onde todas as almas se reúnem após a morte do corpo. Não sabemos nada sobre aquele mundo. Para nós, nossos corpos parecem ser o mais importante, comparável ao pirulito na mão do pequeno menino. Mas Hashem quer o melhor para a alma, porque ela existe para sempre, enquanto o corpo permanece por pouco tempo. A ordem de Hashem para destruir Amalek não é cruel, é misericordiosa, embora não necessariamente possamos ver dessa forma. Saul pensou que era mais misericordioso que Hashem, mas de fato, como resultado de seu pecado, muitas pessoas sofreram tanta dor e angústia que mesmo ele admitiria estar errado se soubesse disso. Sobre isso vamos ver mais tarde, a batalha contra Amalek. Bnei Israel atacaram os Amalequim e venceram a guerra. Saul obedeceu à ordem de Samuel. Ele disse a seus soldados para matar todos os homens Amalequim, mulheres e crianças. Saul matou 100.000 Amalequim. O rei de Amaleque se chamava Agag. Naquela época, o rei vitorioso normalmente capturava o rei inimigo, a fim de mostrar sua vitória. Saul pensou: eu vou trazer a maior honra a Bnei Israel se eu capturar Agag vivo. Ele estará inofensivo e eu poderei matá-lo mais tarde. Hashem só falou sobre o povo de Amaleque. Ele não me disse para matar o rei especificamente. Assim Saul amarrou Agag em correntes pesadas. Então ele o aprisionou. Os judeus mataram todos os animais dos Amalequim que estavam doentes, fracos ou sem uma boa aparência. Quanto às ovelhas e os bois saudáveis e gordos, eles acharam uma pena matá-los. Eles foram então a Doeg, chefe do Sanhedrim, e perguntaram se ele poderia lhes dar permissão para deixar esses animais vivos.
Doeg era um homem muito inteligente, além de um grande Talmid Raham, mas uma coisa lhe faltava, o temor a Hashem. No entanto, ninguém sabia disso. Por fora ele parecia ser religioso. Somente em seu coração ele debochava da Torá. Doeg disse ao povo: Se vocês oferecerem esses animais como korbanot a Hashem, vocês poderão deixá-los vivos. Será até uma mitzvah fazer isso. Saul sabia que não era isso que Samuel havia ordenado, mas ele não fez nada para impedir Doeg e o povo de usar os melhores animais para sacrifícios. Samuel descobre o pecado de Saul. Hashem disse a Samuel: Saul não pode permanecer no trono. Ele merece morrer porque pecou. Ele transgrediu minha ordem. Ao ouvir as palavras de Hashem, Samuel ficou muito triste. Saul foi seu aluno e Samuel esperava que ele continuasse sendo o rei. Naquela noite, o profeta Samuel não foi dormir. Ele rezou para Hashem a noite toda, pedindo que Saul, pelo menos, não morresse durante a vida de Samuel. Hashem aceitou suas orações. Enquanto Samuel vivesse, Saul também viveria. Mas ele ainda não perdoou Saul por seu pecado. Hashem disse a Samuel para avisar Saul que Hashem ia castigá-lo tirando do seu reinado. O profeta Samuel reprova Saul. Samuel estava velho e fraco. Embora não tivesse dormido a noite toda, partiu cedo na manhã seguinte na missão de Hashem. Samuel perguntou onde estava o rei. Foi-lhe dito que Saul esteve em Har Carmel, uma montanha na região de Judá, onde montou um Misbeah. Depois seguiu para Gigal. Gigal era um lugar sagrado em Shevet Yehudá, perto da fronteira de Eretz Israel. O místico estava localizado lá na época de Yehoshua. A segunda coroação de Saul aconteceu lá. Samuel correu para Gigal. Assim que o rei viu, cumprimentou Samuel com as palavras: Deus te abençoe, eu cumprirei a ordem de Hashem. Mas Samuel não retornou à salvação amigável. Em resposta, ele perguntou: Se você realmente cumpriu a ordem de Hashem, como é que eu ouço o balido de ovelhas e o mugido de bois? Estes são, por acaso, os animais de Amaleque que eu ouço? Sim, é verdade, Saul respondeu. Mas nós não fizemos nada de errado. Nós matamos quase todas as ovelhas dos Amalequim. Nós só deixamos alguns animais vivos. Doeg e as pessoas mantiveram vivos para usá-los como sacrifícios para Hashem. Eu não protestei porque Doeg ensinou que seria uma mitzvah fazer isso. Saul estava errado em se defender. Assim que ouviu do profeta que nenhum dos animais de Amaleque deveria ter permanecido vivo, ele deveria ter admitido: pequei, farei techuvá. Como Saul culpou Doeg e o povo pelo erro, Hashem não perdoou o seu pecado. Samuel disse a Saul: Pare de se desculpar, deixe-me dizer a mensagem de Hashem que veio a mim à noite. Por favor, diga, disse o rei. Samuel disse: Você pode se sentir pequeno e sem importância aos seus próprios olhos. Você pode pensar que é preciso ouvir as pessoas, mas na realidade você deve enfrentá-las se elas forem contra a vontade de Hashem. Porque você teme as pessoas mais do que a Hashem? Ao designar você como rei, Hashem lhe deu poder sobre o povo. Como você não fez nada para impedir que as pessoas mantivessem vivos os animais de Amaleque, Hashem considera como se você tivesse assumido a responsabilidade por si mesmo. Samuel estava prestes a dizer a Saul qual seria seu castigo, mas ele o interrompeu. Não é como você diz, eu ouvi a ordem de Hashem, fiz tudo corretamente, matei todo o povo de Amaleque exceto o rei, e também não deixei-o livre, tenho acorrentado pronto para ser morto a qualquer momento. Quanto ao espólio, não tomei nada para mim, as pessoas mantiveram apenas alguns dos melhores animais, nem mesmo foi para elas próprias, mas para oferecer como korbanot para Hashem e Gigal. Samuel não sabia que Agag ainda estava vivo. O pecado de Saul era ainda pior do que ele pensava. O profeta arrependeu Saul. Você acha que Hashem precisa dos seus korbanot? Ele não prefere que você o ouça. De que servem os sacrifícios se você não obedece às ordens de Hashem? Você se rebelou contra a palavra de Hashem, e isso é comparável a servir a ídolos. Não se iluda pensando que cumpriu a mitzvah. Você não pode entender as profundas razões de Hashem para uma mitzvah. Se apenas uma pequena parte dela estiver faltando, não será mais a mesma mitzvah. Ao não destruir Amaleque completamente, você transgrediu a palavra de Hashem. Na verdade, a Shevet Yehudá é a tribo dos reis. Você só recebeu a realeza por uma razão, destruir os Amalequim, e você falhou. Portanto, o reinado agora será tirado da Shevet Benjamim e devolvido a Yehudá, a quem ele pertence.
Assim como você faz vista grossa ao mandamento de Hashem, Hashem o rejeitou como rei. A punição de Saul. Depois de ouvir essas palavras terríveis de Samuel, Saul finalmente admitiu: eu pequei, eu violei sua ordem, a de Hashem. Mas em vez de prometer se arrepender, Saul mais uma vez explicou a Samuel que não era culpa dele. Ele culpou novamente Doeg e o povo. Saul não acreditava que a punição fosse definitiva. Ele raciocinou: Hashem provavelmente está com raiva, sobretudo porque eu não ouvi Samuel. Hashem se importa mais com a honra de Tzadik do que com sua própria. Eu pedirei perdão a Samuel e então ele irá implorar a Hashem para me perdoar também. Então Saul disse ao profeta: eu imploro, por favor, me perdoe por ter pecado contra você. Volte comigo e vamos para o Misbeia. Lá irei me curvar a Hashem e rezar para ele. Samuel respondeu: eu te perdoo de todo o coração por não ter me escutado, mas isso não irá mudar as coisas. Hashem já tirou sua realeza. Não há sentido em voltar com você ao Misbeia. Samuel estava pronto para sair. Antes de se virar, ele pegou o canto do manto de Saul e rasgou um pedaço. Esse é um sinal, ele explicou. Assim como rasguei o seu manto, Hashem tirou a coroa de sua cabeça. Você não está apto para o trabalho, porque um rei judeu deve temer unicamente a Hashem. Hashem entregou o reino a um judeu que é mais adequado para o cargo que você. Saul perguntou: quem é esse homem? O profeta respondeu: não posso lhe contar agora, mas posso lhe dar uma pista. É alguém que um dia também arrancará o canto do seu manto. Samuel concluiu: não pense que se você fizer techuvá, Hashem permitirá que você permaneça como rei. Hashem não mudará o seu decreto, é definitivo. Por fim, Saul entendeu que o decreto de Hashem era imutável. Ele implorou ao profeta: por favor, leve-me até o Misber da maneira usual, para que os Equenim, líderes da Torá, e o povo não saibam da minha desgraça. Para não envergonhar Saul, Samuel caminhou atrás do rei até o Misber em Gilgal. O povo não tinha ideia de que Hashem havia rejeitado seu rei. Mas assim que Samuel rasgou o manto do rei, Saul se sentiu diferente. O espírito de Hashem o havia deixado. Saul rezou no Misber e ofereceu corbanotes nele. Pergunta: Saul desobedeceu ao profeta 2 vezes. Seu primeiro pecado foi que ele não esperou Samuel em Gigalo, e o segundo falhou em eliminar Amaleque completamente. Após a primeira transgressão, o profeta disse a ele: se não fosse por seu pecado, Hashem teria lhe dado o reinado para sempre. Mas agora seu reinado não vai durar. Após o segundo pecado, o profeta anunciou: você desconsiderou a palavra de Hashem. Então Hashem o rejeitou como rei. Ele tirou o reinado de você. Se Saul já foi punido com a perda de seu reino após o primeiro pecado, o que Davi acrescentou após o segundo pecado? Ele apenas repetiu o castigo? Resposta: número 1. É possível que Saul tenha feito techuvá apropriada após seu primeiro pecado, e por causa do mérito de suas inúmeras boas ações, Hashem poderia ter perdoado. Mas depois que ele pecou com Amaleque, o decreto foi definitivo e não pôde mais ser alterado. Número 2. Depois do primeiro pecado em Gilgal, o profeta disse a Saul que seus descendentes não iriam reinar depois dele, mas o próprio Saul ainda poderia governar por um longo tempo. Agora, após o pecado com Amaleque, Samuel acrescentou a punição de que o próprio reinado de Saul seria muito breve. De fato, Saul foi um rei por apenas 2 anos e meio. O que foi ainda pior é que o sucessor de Saul seria nomeado durante sua vida. Isso provaria ser bastante doloroso para Saul. O fim de Agag. O profeta ordenou: traga-me Agag, o rei de Amaleque. Agag foi levado acorrentado a Samuel. Ao ser trazido, ouviu-se ele murmurar: não me importo mais se eu vivo ou morro. O que ele quis dizer com essas palavras? Uma das respostas é dada pelo Midrash. O Midrash nos conta: pequeno erro de Saul. Hashem ordenou a Saul: matem todos os homens, mulheres e crianças de Amaleque. Hashem tinha uma razão para isso. Hashem sabia que no futuro um descendente de Amaleque decretaria: destruam, matem e aniquilem todos os judeus, jovens, idosos, crianças, mulheres, em um dia. Então Hashem disse: vamos matar todos os Amalequim antes que eles terem a chance de destruir o meu povo. Saul não estava ciente disso e pensou: que diferença faz quando eu matarei o rei Agag? Deixarei ele aprisionado por um tempo. No entanto, o raciocínio de Saul não poderia estar mais errado. Enquanto estava na prisão, Agag choramingava: ó céus, eu morrerei sem deixar nenhum descendente.
Hashem ouviu Agag se lamentando, e mesmo sendo um rachá, Hashem concedeu o seu desejo. Agag casou-se com uma prisioneira que estava naquela mesma prisão. Mais tarde, ela deu à luz a seu filho, e se tornou o antepassado de um famoso rachá, ninguém menos que o perverso Ramã. E Ramã fez planos cruéis para matar os judeus. Mantendo Agag vivo, Saul não estava sendo misericordioso. Pelo contrário, por causa dele, todos os Bnei Israel quase perderam suas vidas. Possivelmente Agag não estava preocupado em morrer, porque ele sabia que estava deixando um descendente que levaria adiante seu nome nesse mundo. Além disso, assim que Agag olhou para o profeta Samuel, ele ficou aliviado. Agag achou que o carrasco seria um tipo rude e cruel. Mas imagine sua surpresa quando, em vez disso, ele encontrou um judeu nobre que parecia quase um anjo. Não era de se admirar. Samuel não era um soldado, ele era um profeta e mestre da Torá, e como tal não costumava matar pessoas. A face de Samuel refletia apenas bondade e misericórdia. Esse homem não será capaz de levantar um dedo contra mim, pensou Agar. Mesmo que ele dê a ordem para minha execução, ele certamente escolherá uma morte fácil. Mas Agag estava errado. Era verdade que Samuel não estava envolvido em matança, mas ele sabia que um judeu deve estar pronto para cumprir a mitzvah de Hashem, mesmo que isso vá contra seus sentimentos e não importa o quão difícil seja para ele. Agag era o inimigo de Hashem e ele não tinha o direito de viver. Samuel dirigiu-se ao rei Agag. Agora você será punido pela crueldade de seus antepassados com o nosso povo. Seu povo, os Amalequim, nos atacou por trás no deserto, matando muitos de nós. Apesar da idade avançada e da fraqueza de Samuel, ele próprio cortou Agag em pedaços, a fim de cumprir a mitzvah de Hashem. O Midrash nos conta a carta dos sábios da Pérsia. É muito fácil distorcer os fatos e fazer dos judeus os homens maus. Aqui temos uma carta da história de Ramã. Ramã pensou, se ao menos os persas percebessem quão maldosos esses judeus são, ficariam extremamente felizes em exterminá-los. Ramã pediu aos sábios da Pérsia que redigissem a seguinte carta contra os judeus, dirigida ao público. Ele os ajudou a escrevê-la. Paz sem fim para você. Um dos grandes homens da nossa geração de sangue real, com o nome de Amã, está lhe pedindo um pequeno favor. Trata-se de uma nação que vive entre nós, cujos membros são arrogantes e desejam apenas o mal. Você pode ver o quão desagradáveis são as histórias do passado deles. Quando seus ancestrais chegaram do Egito, o faraó estabeleceu-os na melhor parte do país. Ele os alimentou durante os anos de fome. Ele os empregou na construção para ganhar uma vida decente. Mas eles foram muito ingratos. Eles o enganaram, dizendo: Vamos passar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Então nós retornaremos. Por favor, empreste-nos prata, ouro e roupas. Os egípcios concordaram e deram a cada judeu muitos burros carregados com ouro e prata. Os judeus esvaziaram a terra do Egito de sua riqueza. Então eles partiram para sempre, para nunca mais voltar. Quando o faraó soube que eles estavam fugindo, ele os perseguiu para recuperar sua fortuna. O que eles fizeram então? Eles já tinham um líder chamado Moshe, filho de Arão. Ele pegou um pedaço de pau, murmurou algumas palavras mágicas e secou o mar. Todos os judeus entraram no mar em terra firme. Não sabemos como eles fizeram isso. Quando o faraó e os egípcios seguiram seus passos, os judeus, de alguma forma, os empurraram para a água. O faraó e todo o seu exército foram afogados. Foi assim que os judeus retribuíram a gentileza que o faraó lhes fez. E o que eles fizeram aos antepassados de Amã? Quando o povo de Amã, Amaleque, foi à guerra contra os judeus em Rephidim, eles enviaram discípulos do mesmo Moshe, de nome Yehoshua. Ele era muito cruel. Não sabemos como ele fez isso, se usou magia ou não, mas ele fez Amaleque perder a guerra. O seu primeiro rei, Saul, começou uma guerra contra Amaleque. Ele matou 100.000 Amalequim em um só dia. Ele não teve piedade de nenhum homem, mulher ou criança. Veja o que eles fizeram com Agag, o antepassado de Amã. Primeiro tiveram piedade dele, mas no final, um homem chamado Samuel cortou seu corpo em pedaços e deu aos pássaros. Não sabemos por que o mataram de maneira tão cruel.
Até mesmo agora, os judeus não mudaram de suas más ações. Por isso, concordamos em sortear uma data em que mataremos todos eles. O sorteio caiu no dia 13 de Adar. Quando você receber essa carta, prepare-se esse dia. Extermine todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças. Não deixe nenhum deles vivo. Assinado os sábios da Pérsia. Samuel se separa de Saul. Após esses eventos, Samuel voltou para sua casa em Ramá. Saul deveria ter seguido Samuel e implorado perdão. Mesmo que uma pessoa souber que Hashem fez um decreto ruim contra ela, ela não deve parar de rezar e fazer techuvá. Ela deve sempre esperar pela misericórdia de Hashem e nunca desistir. Mas Saul não se deu conta disso. Ele retornou para seu palácio em Givat, Saul. A partir de então, o profeta Samuel nunca mais visitou Saul, nunca mais ensinou e ajudou Saul, como havia feito antes. Samuel ficou tão desapontado que não conseguiu encarar Saul. Como foi que esse seu maravilhoso discípulo, que era um tzadik e Talmid Raham, errou 2 vezes e foi afastado de Hashem? Samuel continuamente clamava a Hashem, implorando para que ele salvasse a vida de Saul. Ele estava de luto constante pelo decreto amargo. Ele esperava fortemente que, de alguma forma, apesar de tudo, Saul continuasse sendo rei.